109 artigos. Isso correspondia que ele tinha pelo menos quase 4 artigos seus publicados na revista, que não tinha esse objetivo. O objetivo não era divulgar o diretor, e sim divulgar. Então, se aquele texto do discurso que ele fez tinha muita repercussão, ele reproduzia lá avulso da publicação histórica, fazia separar, e lá ia ele produzindo. Dos demais, ninguém produziu, aliás, se for publicado o relatório, recebia o nome do diretor. Quer dizer, esse diretor não deve ter feito muitos textos publicados, porque ele perdeu mais tempo fazendo sua autopromoção do que a promoção do texto. Seguindo a análise desse conjunto, eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Desse conjunto, o seguinte: primeiro, eram só as questões históricas, eram os paleógrafos, estudantes ou profissionais de diplomática, que trabalhavam os textos, reproduziam, copiavam os textos e depois eles eram impressos e eram divulgados, né? E que isso compunha a série de publicações históricas, que era a série mesmo, e que ela teve nomes sucessivos, não? Ela foi... essa série histórica, ele chamava Publicações do Arquivo Público do Império. Posteriormente passaram a ser denominadas Publicações do Arquivo Público Nacional, Publicações do Arquivo Nacional, primeira série, Publicações Históricas, e segue como Publicações Históricas a série. Portanto, a gênese dessa série, Publicações Históricas, tá lá. Então, com Zé Olavo Rodrigues, que era um historiador, mas tinha um olhar extremamente interessante da visão que ele tinha dos arquivos do mundo, ele viu que havia necessidade de regular uma série de questões, não só sobre o Sistema Nacional de Arquivos, mas ele tinha uma preocupação em dotar a instituição de uma biblioteca técnica que não havia. Então ele, a Leda, o Boechat, o Vanderlei, traduziram uma quantidade de textos de autores franceses, italianos, ingleses, enfim, americanos, e fez a primeira série de publicações, que ele chamou de publicações técnicas. Era uma edição das traduções de clássicos da literatura arquivística internacional, que estava até então inacessíveis aos diretores. Tinha um bom relacionamento com o DASP, que era um órgão espetacular da administração pública, conseguiu montar uma equipe extremamente competente para trabalhar, e aí com essa equipe competente ele teve condição de trabalhar algumas questões que de alguma maneira traíam resultados positivos para a instituição. Aí voltando à questão do curso, com o Zé Olavo Rodrigues que ele, no regulamento de 58, reafirma a necessidade de uma sessão de curso, e ao mesmo tempo ele consegue, com a ajuda do DASP, apesar das dificuldades orçamentárias do arquivo, realizar um curso com noções das disciplinas auxiliares da história, que tinha o seguinte quadro docente. Para a história do Brasil era Arthur César Ferreira Reis, para a genealogia era o Carlos Rengantes, para a heráldica era o Rui Vieira da Cunha, para a paleografia era o Dioclésio Leite Macedo, que depois ele era Dom Hilário, mas não resistiu aos encantos da Virgínia e largou a batina e se casou com ela. Enfim, a historiografia do Brasil quem dava era o Laré Lobo, e a pesquisa histórica era o Guilherme Alves, que publicou uma série de publicações interessantes sobre estrangeiros, e etc. E o Guilherme Alves organizou durante muito tempo os arquivos do Palácio do Douai, na França, quando a família trouxe esse acervo para cá, é o que foi para hoje, graças ao bom senso do Pedro Carlos e do avô do Pedro Carlos, que doou uma quantidade significativa do arquivo da família para o Museu Imperial de Petrópolis. Então,
Zé Honório fica de 58 a 64, mas em 60 ele baixa as instruções do curso, chamado Curso Permanente de Arquivo, dividido em 2 anos, e que é a origem do curso da Unirio. O curso que depois foi para a FIES, recebeu um mandato universitário. Né? Então, não vou encerrar o que seria o curso, mas de qualquer maneira ele tinha esse olhar, quer dizer, ele montou uma biblioteca técnica, tinha o curso, os alunos estudavam nos livros que foram traduzidos, ou seja, ele reoxigena o ciclo de conhecimento para sair buscando alternativas até ele se passar depois, já o Zé Honório não era diretor, ele vai para fazer frente a isso. Então, portanto, Zé Honório tinha um olhar extremamente importante do que seria a instituição, não tinha mais espaço, mas olhava na formação algo extremamente importante para melhorar as condições dos cursos. E aí, com essas publicações técnicas do Zé Honório, introduzido, a série de publicações técnicas tem 59 títulos, eu estou dizendo, dentro da base de dados da biblioteca. Não sei se é uma base completa. A única coisa que o arquivo que Silvia me enviou do arquivo Excel, que eu extratei e fiz as cópias para poder examinar, infelizmente não tem data, o que é uma pena, né? Se levou tanto tempo para compor isso, podia compor com as datas para você começar a definir pelo cronograma da publicação períodos que foram por que motivos aquela instituição teve mais chance de publicar. Então é o seguinte, só para fazer uma coisa geral. A série de publicação tem 59 títulos e devemos acrescentar nessa série mais 28 títulos publicados eletronicamente por meio do site do Conselho Nacional de Arquivo. Esses títulos não estão incluídos nas publicações técnicas no banco de dados da Biblioteca Institucional, por serem, não sei, não quero publicação digital, mas deveria estar. E tem uma série que eu acrescentei, que está disponível com link, era dos cadernos de conservação preventiva em bibliotecas e arquivos, que foram produzidos 53 cadernos por um projeto de cooperação interinstitucional. A outra série que ele criou foram instrumentos de trabalho, que são os instrumentos de pesquisa, que também, classificados pelo banco de dados da biblioteca, tem 23 títulos, que me estranhou isso. Eu comecei a buscar dentro do site do Arquivo Nacional, mas na realidade o Sátiro e um grupo de profissionais do arquivo tiveram a boa ideia de começar a juntar todos os instrumentos que tinham, porque isso também é publicação de conhecimento, as pessoas ficavam muito tímidas. Porque teve um período que, pelo menos no período que eu mais vivenciei, quando o arquivo aumenta a sua população de servidores. Nos anos 80, com a Celina Vargas da Moura Peixoto, quando tem o primeiro termo de cooperação entre o Arquivo Nacional, entre o Ministério da Justiça e a Fundação Getúlio Vargas, e se contrata uma equipe enorme de profissionais com muitas experiências, diversas em outras atividades. Havia um certo olhar, embora tenha se publicado muita coisa de reflexão, né, do período, havia um certo, não digo ser um certo preconceito de que a produção de conhecimento se dava apenas sobre a ótica histórica. O que era produzido dentro da área de pesquisa era considerado o crème de la crème da produção intelectual da instituição. Nem sempre se estimulava a criação de trabalhos técnicos, de produção. Por isso que eu adotei o seguinte no Instituto também, é botar no ar tudo. Se você concluiu um inventário preliminar, põe no ar, põe um alerta que esse inventário pode estar sujeito à mudança, mas tem que publicar. E aí, infelizmente, houve essa iniciativa através da página e foi possível, nos instrumentos de trabalho, serem
publicados, embora estranhamente também não estejam no banco de dados da biblioteca. Embora eu abri uns, eles têm ficha catalográfica, tem quem trabalhou, como é que foi montado, tem folha de crédito, mas não tem descrição na base da biblioteca. Eu não sei se não está físico. Os que se transformaram em físico estão. Então eu acho que é um certo olhar de que só o que é palpável, físico, é passivo de indexação. E o que está, de alguma maneira, divulgado pela página. Eles conseguiram divulgar, eu espero que continue com esse ímpeto, 45 novos títulos. Anteriormente, a série, para um arquivo público, né, de tantos anos, não era possível ter 23 títulos de instrumentos de pesquisa. Né? Depois, a série Mensário, acho que mereceria um dado. A série depois tem a série Revista Acervo, que surge nos anos 80 e se publica até hoje não mais em meio físico. Publica em meio físico também, né, Bia? Não, Bia não, Dilma. Publicam ainda em meio físico ou se perdeu isso da memória? Sim. Algumas se publicam, né, mas tem a revista eletrônica. E eu não sei exatamente quantos dados tem, porque não havia no site dados informativos de quantidades, de período, que eu acho que isso mereceria para quem quisesse dedicar um dia a estudar um pouco a história da instituição nesse sentido. A série da revista Recine também não aparece em lugar nenhum do site. É como o festival havia uma cogestão na produção do festival. Mas de qualquer maneira, o arquivo tinha, porque a informação do Recine, tudo bem que pudesse ficar lá, da Rio de Cinema, mas as revistas eram editadas no Arquivo Nacional. Isso é insólito, porque houve uma cisão entre a equipe do Arquivo Nacional e a equipe da Rio de Cinema, não justifica. Apenas aparece lá os 2 exemplares físicos do arquivo em cartaz e um número que eu sei que é digital, mas também não aparece. Se é digital, tinha que aparecer em meio de alguma publicação. O que eu quero voltar só para chamar a atenção, quando a instituição tem força, as coisas surgem com mais pujança na representação da produção do conhecimento. Por isso que eu acho que o surgimento do CONARC, que é aprovado na Lei 8.159 de 91, embora ele seja instalado em dezembro de 94, mas logo que ele é instalado, são criadas uma série de câmaras técnicas que começaram um processo de reflexão, que deram origem à publicação de uma série de resoluções. Tem publicado 43 resoluções e muitas dessas resoluções deram origem a produtos concretos, efetivamente com dados de diversa natureza, mas que deram origem a uma série de esses títulos todos estão publicados nas publicações em linha. Alguns deles que eram físicos acabaram na base de dados comum, mas os outros que são digitais acabam não sendo rememorados. Então, portanto, eu acho que com a presença do CONARC, acho que eu já esgotei meu tempo. A presença do CONARC, ele é um grande estimulador, porque o CONARC é assessorado por um conjunto de câmaras técnicas e se transforma num trabalho coletivo. Não é só de servidor da instituição, mas é um trabalho. A maior parte das câmaras técnicas eram, durante a minha gestão, coordenadas por servidores da instituição. Né? Então, com isso, se produz uma série de textos que são extremamente ricos
E quem tiver a oportunidade de ouvir as gravações das plenárias do Conselho, vem que tem. E aí, fui compulsar o exemplar mais moderno da legislação pertinente, né, que tem essa cara aqui, lá no site, que chama Coletânea da Legislação Arquivística Brasileira Correlata, que é anualmente revisada e tem a revisão de dezembro de 17. Tá, de 17. Fui compulsar os dados da resolução, que eram produtos da reflexão de um conjunto de servidores da casa e de fora da casa, compunha lá. A última resolução publicada é, na realidade, a resolução número 43, de 4 de setembro de 2015. Depois, isso emudece. Isso é representativo para mostrar a descontinuidade do processo de reflexão técnica que dá origem à melhoria do conhecimento técnico. Né? E como o arquivo não tinha política, né? O arquivo não tinha política de arquivos durante a minha gestão. Né? O arquivo não tinha política de arquivos. E por isso não produziu tanto. Né? Isso, na maior parte disso que eu estou falando aqui, pela minha administração longeva, era a visão adequada de que era preciso. Por exemplo, desde que eu assumi a direção do arquivo, eu não tive dúvida de que o arquivo precisava de um sistema para chamar de seu. Nós começamos a trabalhar sistema que hoje é o SIGA desde 1993. Começamos a pensar porque isso fortaleceria a instituição e daria caminho adiante. Então, o que eu percebo é o seguinte: quando há um conjunto de servidores, mas também há comando, se produz